farão conosco, aqui nessa mesa, nessa sala, o professor Rafael Alvarenga, diretor de graduação do campus do Mucuri, e o Fernando Oliveira, diretor de registro e controle acadêmico. Vou compartilhar minha tela com vocês e, a partir de então, vou desligar a câmera. Daremos início, então, à apresentação da proposta de reestruturação administrativa da Pró-Reitoria de Graduação. Antes de apresentar a proposta, eu gostaria de apresentar um pouco do que seria a Pró-Reitoria de Graduação. A Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, é o órgão da universidade que é responsável pela política de ensino de graduação e pela supervisão e acompanhamento dos cursos de graduação. Essa atribuição ou finalidade desse órgão está descrita na Resolução Consul de novembro de 2010. Nessa resolução, nós temos descrito quais são os órgãos que compõem a Prograde. Nós temos a Diretoria de Ensino, a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico, a COPESE. Todos esses órgãos estão definidos nessa Resolução Consul, que estabelece o regimento interno e o organograma da Prograde. Ao longo dos anos, foram criados outros órgãos. A Diretoria de Graduação, por exemplo, ela foi criada em 2014, e nessa Resolução de 2014, nós temos uma alteração, pequena alteração, dessa Resolução de 2010. Em 2017, foram criadas as divisões de ensino, pesquisa e extensão dos campos UBA e UNAI. Mas, mesmo com essa criação desses órgãos, de DPECs, não houve nenhuma modificação no regimento interno da Pró-Reitoria de Graduação. Esse é o organograma geral da UFPJM, conforme aprovado pelo Consul recentemente. Nós temos aqui a Pró-Reitoria de Graduação como uma pró-reitoria finalística. Os diferentes órgãos que compõem essa pró-reitoria estão alocados aqui. O que nós temos agora nesse slide é o organograma atual da Pró-Reitoria de Graduação, a parte detalhada do órgão. Nós temos a Diretoria de Ensino, que possui duas divisões, Divisão de Apoio Pedagógico, a DAP, e a DAA, Divisão de Assuntos Acadêmicos. A Coordenação de Processos Seletivos, a COPESE, ela está inserida na Prograde. Temos a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico, com 3 divisões: Divisão de Matrícula e Acompanhamento Acadêmico, Divisão de Documentos e Lançamentos Acadêmicos e Divisão de Expedição e Registros de Diplomas. Temos também a Diretoria de Graduação do campus do Mucuri e as 3 divisões que estão descritas aqui. Em termos de distribuição de cargos de direção e funções gratificadas, nós temos uma CD1 na Prograde, 3 CD4, e nós temos 4 FG1, 4 FG2 e 3 FG3. Essa diretoria para elaboração de PPCs, estruturação de cursos novos, ela está inativa. Como nós podemos ver,
esse regimento interno, essa estrutura da Prograde, ela é de 2010. Nós estamos em 2022, a UFVJM cresceu e cresceu bastante, e para atender a demanda atual, faz-se necessário reestruturar. E nós temos aqui algumas justificativas para essa reestruturação. Uma delas pode ser encontrada no Plano Estratégico Institucional, aprovado, né, recentemente, para o período 2021 a 2025. Nesse plano estratégico, nós temos a definição de macroprocessos finalísticos com o objetivo de trazer algumas melhorias para os indicadores acadêmicos concernentes à redução da taxa de retenção, redução da taxa de evasão, aumento da taxa de diplomação, por exemplo. E desses macroprocessos, 4 estão descritos aqui. Um deles é a revisão do regimento interno, que por sua vez traz impactos para a estrutura administrativa da pró-reitoria de graduação. Outra justificativa que podemos trazer aqui para completar a informação trazida pelo plano estratégico são os indicadores propriamente. Nós vimos em alguns webinários, um deles o tema foi indicadores acadêmicos, e nele nós tivemos a oportunidade de conhecer a realidade da UFVJM em termos desses indicadores. Conceito parcial de curso, por exemplo, o índice geral de curso, o conceito ENAD. Nos foi apresentado, na época, os IGCs do ano de 2019, 2018 e 2017 das federais Minas Gerais. Na ocasião, nós vimos que a nossa universidade, a UFVJM, aparece em último lugar nesse ranking dos IGCs do ano de 2019 e dos anos anteriores também. E isso reforça, então, a necessidade de estabelecermos ações para melhoria desses indicadores, principalmente do IGC, que não entrarei em detalhes sobre como o IGC é calculado, mas o IGC leva em conta todos esses indicadores que estão descritos aqui no lado esquerdo, conceito ENAD, IDD, CPC, por exemplo. No webinário sobre indicadores acadêmicos, para além dos indicadores de qualidade, nós podemos ver também alguns parâmetros associados aos indicadores de fluxo dos cursos de graduação. Nós podemos ver o número de ingressantes nos cursos de graduação da universidade, no período de 2010 a 2019, a evasão para o mesmo período, a diplomação. E nós vimos que a situação da universidade, em termos desses indicadores de fluxo, ela é um tanto quanto crítica. Alguns cursos não têm ingressantes. Outros cursos têm ingressantes. A ocupação é boa, mas, por algum motivo, a evasão nesses cursos acaba sendo grande. Os alunos entram, mas no meio do curso todos abandonam o curso escolhido. E isso traz impactos que são ruins para a instituição em termos de orçamento. E na sequência do webinário sobre os indicadores acadêmicos, nós tivemos uma parte dele que foi dedicada à apresentação da matriz OCC, como é feita a distribuição de recursos entre os cursos, entre as unidades acadêmicas. Foi apresentado também o estudo dos elementos de despesa da UFVJM. Nós podemos ver o custo por aluno para cada curso de graduação e, na ocasião, nós podemos perceber que resolveremos o nosso problema, por exemplo, com relação ao custo aluno, quando nós aumentarmos o número de matriculados nos cursos
E aí nós precisamos pensar ações para aumentar esse número, para atrair os ingressantes e etc. Eu sugiro que, caso você não tenha visto, assista esse webinário sobre os indicadores acadêmicos, tanto a primeira parte, que foi dedicada aos indicadores acadêmicos propriamente ditos, e a segunda parte, que tratou, então, do custeio, da matriz OCC e dos elementos de despesa. E nesses webinários, nós chegamos à grande conclusão do que precisamos melhorar os nossos indicadores para que tenhamos uma saúde financeira. A partir dessas justificativas, então, nós temos a necessidade de reestruturar. E essas discussões iniciaram aqui na Pró-Reitoria de Graduação em 2020. E aí eu gostaria de trazer um breve histórico sobre esse processo. 22 e 29 de junho de 2020, ocorreu uma reunião convocada pela reitoria, onde o público dessa reunião foi os servidores da Prograde. A pauta dessa reunião foi a reestruturação administrativa, inovação tecnológica, formação pedagógica docente e acompanhamento estudantil. Então, o ponto de partida para essa discussão foi ali em 2020. O tempo passou até que nós chegamos, então, em fevereiro de 2021, quando eu assumi, então, a diretoria de ensino. E nesse plano de transição, uma das metas, das pautas que estavam aqui na diretoria de ensino, era continuar com essas discussões acerca da reestruturação administrativa. Então, a partir daí, passei a participar, então, efetivamente nessa discussão. E a sistemática dessa discussão era mais ou menos a seguinte: o pró-reitor de graduação se reunia com os diretores, o diretor de ensino, o diretor de registro e controle acadêmico, o diretor de graduação, os chefes de PECs, a COPESE, e nessas reuniões conversávamos acerca de possibilidades para essa reestruturação. A partir daí, os diretores e os chefes se reuniam com suas equipes das divisões e essa discussão era compartilhada, então, com os membros da equipe, né? E surgiam propostas, né? Claro que todas elas sempre limitadas, né, dentro do nosso raio de ação, mas, por fim, nós chegamos a uma proposta e que, em seguida, foi compartilhada com a comunidade acadêmica. E 28 de maio, por exemplo, nós tivemos uma reunião entre pró-reitora, coordenadores de curso, técnicos de assuntos educacionais e pedagogos, onde essa proposta foi apresentada. A partir daí, mais discussões ocorreram e, então, fizemos algumas apresentações, então, dessa estrutura para os coordenadores de curso da nossa universidade. 26 de julho, a Divisão de Ensino, Pesquisa e Extensão dos campos de Janaúba e Unai se reuniram com os coordenadores de curso para discutir essa proposta de reestruturação. Os chefes de PECs fizeram essa apresentação. Já em 28 de julho, o diretor de graduação se reuniu com os coordenadores de curso lá do campus do Mucuri, e o diretor de ensino se reuniu com os coordenadores de curso do campus JK. A pauta dessa reunião: reestruturação pedagógica e administrativa da pró-reitoria de graduação. Daí, mais algumas discussões internas entre os diretores, chefes e as equipes. Então, a Prograde elabora um documento, né, em atendimento à demanda da reitoria, e enviamos, então, uma proposta para a reitoria. Nesse meio tempo, nós participamos da comissão para elaboração do projeto pedagógico institucional.
Nesse projeto, uma das sessões, nós apresentamos essa proposta de reestruturação que foi discutida com as equipes da Prograde e apresentada aí para os coordenadores de curso. Essa estrutura, então, compõe esse documento. E no dia 14 de dezembro de 2021, foi aberta uma consulta pública para essa versão do projeto pedagógico institucional. O link desse documento está aí descrito na página. E mais recentemente, 10 de março, mais ou menos, nós recebemos, então, a reitoria, essa proposta de organograma para reestruturação da Prograde. Essa proposta, ela engloba a proposta que saiu da Prograde para a reitoria. Que proposta é essa? É a que inclui a diretoria de registro acadêmico, diretoria de ensino e diretoria de avaliação e inovação. Essa é a proposta que subiu. E a proposta atual, nós temos, então, a realocação da diretoria de relações internacionais para dentro da pró-reitoria de graduação. Cada um dos diretores que estão aqui vão falar um pouco de seus órgãos e dessa reestruturação. Com relação às CDs e FGs, a distribuição é essa aqui. Uma CD2, 4 CD4, 9 FG1 e 2 FG2. No total de 11 funções gratificadas, isso não mudou. 4 CD4, a estrutura antiga tinha 3 CD4, mas com esse movimento da Diretoria de Relações Internacionais para dentro da Prograde, a Prograde, então, ganha, né, mais uma CD4. Com relação à diretoria de ensino, o que mudou? Então, agora falo como diretor de ensino. A DEM vai passar a liderar 3 órgãos, 2 divisões e a coordenadoria de bibliotecas. A biblioteca, que antes era vinculada à reitoria, ela foi inserida na diretoria de ensino. As funções gratificadas, tanto para as 2 divisões, quanto para a coordenadoria de bibliotecas, são FG1. A primeira divisão, que é a divisão de projetos pedagógicos de cursos, estágios e egressos, é uma transformação da divisão de apoio pedagógico, da DAP. Nas atribuições da DAP foram inseridas questões associadas a estágios e egressos, que antes, né, estavam alocadas na divisão de assuntos acadêmicos, que não mais se chamará DAA, e sim divisão de programas e projetos de ensino. Algumas das competências dessas divisões eu gostaria de compartilhar com vocês. A divisão de projetos pedagógicos de curso, estágios e egressos, ela será organizada em 4 frentes, pelo menos essa é a proposta. A primeira frente diz respeito à assessoria de acompanhamento pedagógico. A ideia é assessorar pedagogicamente as coordenações de curso, de graduação, INDEs, assessorar na construção dos projetos pedagógicos, por exemplo. Uma outra frente é a assessoria de estruturação curricular. Nessa frente, a equipe procederá à análise das estruturas curriculares propostas nos projetos pedagógicos, por exemplo. A outra frente diz respeito à assessoria a estágios. A ideia aqui é orientar os coordenadores de estágio, propor alterações na resolução que regulamenta os estágios, por exemplo. E a última frente dessa divisão de projetos pedagógicos diz respeito ao acompanhamento dos egressos.
que esse é um fator muito importante, principalmente no que diz respeito à avaliação dos nossos cursos. A segunda divisão, divisão de programas e projetos de ensino, ela teria como atribuição coordenar as ações referentes ao Programa de Educação Tutorial, que é o PET, ao Programa de Apoio ao Ensino de Graduação, assessorar as atividades do NIED, que é o Núcleo de Integração Educacional, e programas de iniciação à docência também nós trabalharemos assessorando, né, que é o PIBID, o Residência Pedagógica também. A ideia é aproximar essa divisão dos diferentes programas que estão aqui alocados na Pró-Reitoria de Graduação, assessorar também as atividades do LIFE, que é o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores. E, por fim, nós temos, então, a Coordenadoria de Bibliotecas, que permanece ainda com suas competências, e a única diferença agora é que a biblioteca passa a ser subordinada à diretoria de ensino. A próxima diretoria aqui é a diretoria de registro acadêmico. Eu gostaria de convidar o diretor Fernando para falar sobre a reestruturação dessa diretoria. Bom, primeiro desejei boa tarde a você, professor Rafael, ao professor Edivaldo e a Raquel, que está nos dando suporte pela reitoria, e pedir que o professor Edivaldo deixasse, então, um slide aqui na tela, que é o slide do organograma que vai vigorar quando o regimento for aprovado. Só um minuto, por favor. Vieram me avisar que o microfone estava desligado, mas já está ligado já. A reestruturação, ela começou por um trabalho em 2020, como o professor Edivaldo mencionou, nós recebemos essa incumbência aqui na Pró-Reitoria de fazer a análise e discutir internamente como faríamos essa reestruturação com base nas nossas perspectivas, né, de implantação de serviços que, conforme o plano estratégico institucional, visa alcançar o objetivo de atualizar essa política de ensino e o foco é o melhoramento dos indicadores acadêmicos. Nós traçamos as seguintes metas, que é implantar a Secretaria Acadêmica Digital, que é uma secretaria que vai melhorar os nossos serviços aqui na Prograde, serviços que nós oferecemos por meio de sistemas, né, principalmente, porque a gente, antes da pandemia, fazia um atendimento completamente presencial. Nós temos o eCampus como um sistema, temos o SEI como sistema, mas não são sistemas que atendem plenamente os nossos serviços na DRCA. A gente precisa implantar, então, a Secretaria Acadêmica Digital para alterar os procedimentos para o meio eletrônico, alterar também os procedimentos de matrícula para o meio eletrônico. Temos também a implantação do diploma digital, que é para atender uma legislação específica do Ministério da Educação, identificar e combater as causas de retenção e evasão. Isso é uma meta que é primordial para a Pró-Reitoria de Graduação, eu acho que para a instituição como um todo, e a diretoria de registro ela está diretamente ligada à identificação dos problemas e o combate das causas que levam à retenção e evasão na instituição, nos cursos de graduação, e fomentar melhorias dos resultados dos indicadores. Tem a ver diretamente com essa questão de identificar e combater essas causas de retenção e evasão. Nós temos, então, uma estrutura que hoje começa, eu sempre digo que a estrutura da DRCA começa na divisão de matrícula e acompanhamento acadêmico, passa pela DDLA e termina, que é a diretoria, que é a divisão de documentos e lançamentos acadêmicos, e termina na divisão de expedição e registro de diplomas, a DERD.
a estrutura que nós temos hoje, nós temos 8 servidores na divisão de matrícula e acompanhamento acadêmico aqui no campus JK. Na verdade, nós temos 7, porque uma servidora que estava conosco, ela foi lotada em outro setor, e nós não tivemos ainda a recomposição da assistente em administração no quadro da divisão. Nós temos 3 servidores na divisão de documentos e lançamentos acadêmicos e a DERD, que é um setor que só existe, a divisão de expedição de diplomas só existe no campus JK, nós temos 4 servidores. A ideia inicial não era ter o quadro que nós temos aqui hoje, com o COPESE vindo compor o quadro da diretoria de registro acadêmico, e nós teríamos as nossas 3 divisões, né, que nós temos hoje, que é a DMAA, a DDLA e a DERD. Por fim, depois de muita discussão, muito debate, nós conseguimos manter um quadro diferente do que está aqui no organograma, mas a gente precisa voltar no regimento e dar uma revisada lá para ter certeza que a nossa solicitação junto à Pró-Reitoria e à Reitoria foi atendida, e eu vou chegar nisso daqui a pouco, que tem a ver com essa divisão de históricos de diplomas. A Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPESE, ela vem para a DRCA, mantendo a estrutura que existe, né? Eles já têm um regimento, a COPESE tem uma maneira de trabalhar, um regimento interno já que eles seguem, e tinham uma ideia anterior de se tornarem uma diretoria, contudo, na alteração que está sendo proposta, a COPESE vem para a DRCA como, né, coordenadoria mesmo, e com a estrutura que ela tem hoje. A gente vai absorver, então, a COPESE e todo o processo que a gente faz hoje, né, passando pelas 3 divisões, o fluxo que eu expliquei no início, que eu mencionei no início, a COPESE, vai começar, então, na COPESE. Ela foi, nas discussões que nós tivemos, ela foi entendida como um setor que poderia integrar a diretoria de registro acadêmico, e passando do processo seletivo, dos processos, né, seletivos que a COPESE elabora e executa no âmbito da instituição, a gente tem, então, na sequência, a divisão de matrícula, e que hoje é a divisão de matrícula e acompanhamento acadêmico, e a nomenclatura vai mudar para a divisão de matrícula. A gente tem que deixar claro que o nome da divisão, ele é um nome que está perdendo a parte que fala sobre acompanhamento acadêmico, assim como a diretoria de registro acadêmico perdeu a parte que fala sobre controle acadêmico, né? Porque na ideia anterior, que vigora ainda hoje, né, o controle acadêmico ou acompanhamento acadêmico, quem está dentro da Prograde conhece profundamente como cada serviço, o acompanhamento acadêmico ele não é uma função da diretoria que faz o registro, porque o registro ele é a matrícula e tudo que é consequente à matrícula em termos de registro, em termos de execução no sistema, em termos de dados, de efetivação de matrícula, seja inicial, seja as matrículas semestrais, e mais uma série de serviços que a gente não vai descrever no organograma, mas que já está lá no regimento, e eles já são executados na rotina do setor semestralmente. Contudo, a gente nós sempre tivemos esse peso de acompanhamento acadêmico, de controle acadêmico, que é um serviço que a gente não faz, a gente ele não é um serviço que se encaixa administrativamente dentro da execução das tarefas. A gente fazemos análises acadêmicas, análises de currículo, nós temos, inclusive, implantada no eCampus a análise, e ela já ajuda muito para o serviço que a gente faz consequente a essas análises, né? Um trancamento de matrícula, um cancelamento de matrícula em unidade curricular, uma colação de grau, mas o acompanhamento mesmo acadêmico, que por diversas vezes foi cobrado da DRCA
inclusive em reuniões do CONCEP, em assuntos desgastantes, cansativos, de recursos, de alunos, é um acompanhamento que a gente não faz, a gente não consegue fazer, nós não temos como lidar diretamente com o público que nós servimos, que são os alunos de graduação, para poder fazer o acompanhamento de todos eles. Então, isso, hoje, as coordenações de curso, nós da DRCA, trabalhamos muito mais ligados às coordenações, uma parceria muito grande, e a gente tira as dúvidas, a gente repassa o serviço, trabalha dialogando para poder não deixar que toda essa carga de acompanhamento fique por nossa conta, ou também não só por conta da coordenação de curso. E no futuro, quando for alterada a estrutura da DRCA, né, que for DRA, e que for divisão de matrícula, essa parte que é muito cobrada de análise acadêmica, de acompanhamento acadêmico, ela não vai existir mais. Mas, contudo, né, vai continuar existindo a matrícula e todos os serviços consequentes à matrícula. Né? Depois que a gente realiza o registro, a gente faz uma série de efetivação de serviços no e-campus relacionados à vida do acadêmico, que já começa com um fluxo muito grande já no primeiro período do curso. A divisão hoje, ela conta, como eu falei, com 7 servidores. E a gente tem uma ideia, né? Já pedimos à reitoria, inclusive, que nos auxilie junto ao órgão competente da instituição para a gente conseguir recompor também a nossa força de trabalho com os servidores, com os funcionários terceirizados, contínuos, que nos ajudam trabalhando na linha de frente do atendimento da Prograde como um todo. Nós não temos esses funcionários terceirizados hoje, desde a pandemia, o nosso atendimento na Prograde presencial ele está fechado, temos uma expectativa de abrir assim que a gente conseguir, né, retomar aí o vínculo com os contínuos. E também, para estar conosco dentro das divisões, a gente pode contar, com certeza, com a força de trabalho dos contínuos para poder nos auxiliar nas diversas frentes de atendimento que a gente tem, porque a gente hoje faz um atendimento por e-mail, né, que teve que ser adaptado por conta da pandemia. Eu acredito que logo que a gente conseguir né, contar com esses terceirizados, com os contínuos, a gente vai conseguir ter um atendimento melhor até e, de repente, ter um tempo maior para poder planejar também os serviços da divisão. E contar também com a recomposição do quadro, porque, como eu falei no início, a gente tinha 8, agora a gente tem 7. Eu sei que está uma situação muito difícil conseguir assistente em administração para os serviços, né, das pró-reitorias, mas a gente conta que logo que for possível a gente consiga para poder deixar a pessoa treinada também, a par do serviço, para a gente ter uma força de trabalho maior, porque a gente, mesmo que eu acredito, né, que a gente vá para um sistema, consiga um sistema de matrícula eficiente, que a gente consiga uma secretaria acadêmica digital, o capital humano ele ainda vai ser necessário, porque tem uma série de serviços que o sistema ele não faz sozinho, ele precisa de um comando. E a divisão de matrícula, ela vai continuar precisando dessa força dos servidores efetivos e dos terceirizados também. Nós temos no organograma atual a divisão de documentos e lançamentos acadêmicos aqui no Campo JK, e nós temos também a divisão de expedição e registro de diplomas. Essas duas divisões, a DDLA, ela vai ser extinta, e a divisão, que é a DERD, de diplomas, ela vai ser transformada na divisão de históricos e diplomas. Essa divisão, ela foi pensada e foi bem debatida, assim como a vinda da COPESE foi muito debatida pela DRCA para que acontecesse a melhor maneira possível para a COPESE.
essa extinção da DDLA e a transformação da ADERJ em uma divisão com 2 seções também foi muito debatida, e a DRCA pediu bastante para que não acontecesse isso. Num primeiro momento, a gente tinha ideia de que, pelo menos eu particularmente, até quando levei para o pessoal, falei que eu pedi muito que não acontecesse, mas depois de muita conversa, de muita estrutura ali para poder ver como que poderia atenuar e não ter prejuízos maiores, nós resolvemos então dividir, deixar, né, divisão de históricos e diplomas, mas ter 2 seções dentro dessa divisão, a seção de documentos e a seção de diplomas. Basicamente, a seção de documentos vai fazer, vai ter a estrutura que a DDLA tem, só que dentro da divisão de históricos, e a seção de diplomas, a mesma estrutura que a ADERJ tem, porque a ADERJ ela é um setor na Prograde, não tem setores equivalentes nos campi fora de sede. E algo que eu tenho cobrado bastante do pessoal nas divisões é que a gente tente, com os sistemas que nós temos hoje, o SEI, o eCampus, conseguir migrar algo que a gente já possa fazer nesses sistemas em relação à emissão de documentos, como declarações, históricos, o repasse de documentos de uma divisão para outra, dos documentos dos graduados após a colação de grau para emissão em até 120 dias dos diplomas. A gente também, eu fiz o pedido para eles, para ver se a gente já consegue começar a adaptar. Já era, né, para a gente ter adaptado isso há mais tempo, não só por causa da mudança que a gente teve para o SEI, paramos de tramitar os processos físicos, passamos para o SEI no final de 2019, mas por causa da pandemia e agora por causa dessa mudança que está à vista aí, que é do novo regimento. Nós temos, como eu falei, 3 servidores aqui em Diamantina, na DDLA, 4 servidores na ADERJ. A DDLA também precisa de uma recomposição de força de trabalho. É uma divisão, né, que vai ser a seção de documentos dentro da DHD. A DDLA hoje ela tem um servidor a menos, de um cargo que está extinto na instituição, que é o cargo de auxiliar em administração, e pela proximidade física do ambiente onde a divisão está aqui na Prograde, praticamente a divisão que toma conta do atendimento, né? Não é o atendimento da DDLA e nem só o atendimento da DRCA. O atendimento que a gente tem aqui é o atendimento da Prograde. Mas eu digo assim porque, na nossa ideia, a gente quer, né, logicamente, um servidor efetivo para poder recompor esse quadro na DDLA, mas eu acredito que passando algumas coisas para ser emitidas pelo sistema, a gente já tem um certo avanço aí na emissão de certidões de colação de grau, que foi adaptado na pressão mesmo, por causa das colações que começaram a acontecer durante a pandemia, depois, né, que os semestres ficaram suspensos por muito tempo. A gente trabalhou o 2020/5 emergencial até o início de 2021, e a gente teve que aprender a delegar, né, essa competência foi delegada de outorgar grau aos concluintes, foi delegada pela reitoria para as unidades acadêmicas, e a gente acabou adaptando a nossa certidão de colação de grau para o processo em si todo, foi adaptado para o SEI. A gente conseguiu fazer isso. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre o SEI, uma tarefa que a gente está executando nos últimos dias e que tem muito a ver com a estrutura da DRCA, que está sendo apresentada para vocês aqui na tela, é o mapeamento de processos. A gente está mexendo, por uma demanda da reitoria, com o mapeamento de processos. A gente tem uma demanda muito grande na DRCA de processos. A gente tem uma carta de serviços com muitos serviços que são oferecidos para a comunidade acadêmica. A gente atende, assim, a gente não para semestralmente. A gente tem serviço do início ao fim do semestre letivo na diretoria de registro acadêmico. A DMA, eu arrisco a dizer que é a divisão que vai ser a divisão de matrícula no futuro, né, é a divisão que mais trabalha o semestre inteiro. Eu não estou dizendo que as outras divisões não trabalham. Inclusive, a gente teve um pico muito grande, infelizmente,
de pedidos de transferência, né, para outras instituições que foram aprovados, né, individualmente dos nossos alunos, mas também vamos receber alunos de transferência, né, logo que o nosso semestre vai começar, mas a DDLA trabalhou bastante emitindo documentos, mas a DMA é uma divisão que trabalha do início ao fim e, assim, não tem intervalo, porque a gente faz, além de registrar as matrículas, tem o processo de colação de grau. Então, vocês imaginam, a gente não tem como trabalhar os processos com toda a dinâmica que é exigida de todos nós hoje, trabalhar os processos da maneira como a gente trabalhava antes da pandemia. O que aconteceu em 2019? Nós fomos solicitados a usar o SEI, mas nós não tivemos tempo suficiente para poder pensar o que seria procedimento, o que se tornaria procedimento, que era processo que era fichado, né, no setor do protocolo da instituição, e o que seria procedimento, o que seria processo mesmo no SEI. Então, hoje, com o escritório de processo e com o mapeamento, a gente já consegue ter essa visão. E acredito que vai ter uma contribuição muito grande da execução dessa demanda em relação a essa reestruturação. Por que eu estou falando sobre isso? Porque todas as vezes que eu disse que a ADERJ é um setor que só existe no campus JK, o que eu quero relacionar aí são os setores que a gente tem fora da sede, né, no campus do Mucuri, Janaúba e Unai, que representam a DRCA. Então, nós temos uma DDLA e uma divisão de matrícula no campus do Mucuri. Nós temos, aí depois o diretor de graduação vai falar a respeito da estrutura que ele tem hoje e da estrutura que ele vai ser, né, da estrutura que ele vai absorver depois da operação do regimento. Mas nós temos no campus do Mucuri a nossa representação, nós temos a nossa representação também no campus de Janaúba e Unai. Lembrando que esses servidores que estão nos outros campi, salvo engano, em Janaúba e Unai, eles trabalham muitas frentes, né? Eles trabalham com o serviço da DRCA e muitas vezes eles trabalham com o serviço das outras diretorias, das outras pró-reitorias que eles representam lá. Então, eles conseguem, acredito, ter uma separação do serviço, das atribuições, mas muitas vezes a gente conta, sim, com a ajuda deles, né? Foi assim, principalmente na retomada das matrículas, que nós tivemos que fazer as matrículas e que acabou embolando aí bastante os nossos cronogramas, né? Porque a gente ficou com um semestre suspenso durante muito tempo e quando nós retomamos, a gente também foi obrigado, por assim dizer, porque não foi o nosso cronograma, não foi pela nossa vontade, a voltar a fazer as matrículas para atender o cronograma do MEC. Apesar de que a gente faz a matrícula e acaba até interrompendo o processo, porque a gente faz matrícula, como estamos fazendo agora, de 2022/1, de um semestre que vai começar só no mês de setembro, né? Mas a gente tem que cumprir o cronograma da primeira chamada. Bom, acredito que a parte da DRCA nessa alteração do regimento foi uma parte, assim, né, como vocês podem ver, a diretoria era uma diretoria que tinha 3 divisões, ela vai ter das 3 apenas 2 e uma coordenadoria. Então, a gente não tem um serviço amplo, né, a gente não tem muitas divisões dentro da diretoria, mas a gente tem muito serviço, inclusive a gente vai adequar todo esse serviço com a dinâmica que vai surgir através da reestruturação e através da mudança de regimento, até porque, como eu falei, eu gosto sempre de voltar nisso, a nossa parte em relação ao acompanhamento acadêmico, que durante muito tempo nós somos cobrados por isso, é uma parte que, no ponto de vista de quem está mexendo com isso, e há bastante tempo a gente que está na gestão, a gente está mexendo com isso, né, conforme o Pró-Reitor em Exercício disse, a gente tem, pelo menos eu tenho essa visão de que a gente vai conseguir fazer uma reestruturação que vai melhorar. A tendência é melhorar, pelo menos eu, à frente da DRCA, estou buscando essa melhoria. Internamente, houve uma certa demora da parte da diretoria da DRCA, né, da minha parte, em levar aos chefes das divisões que essa reestruturação estava acontecendo. Mais recentemente, a gente teve uma mudança
conversada na DERJ, uma alteração de chefia, e eu vou ter que passar para a nova chefia, que reassumiu o posto depois de um tempo afastada. Eu vou ter que conversar com ela sobre essa alteração, porque na proposta que a gente tem, os servidores que estão fora da sede, os servidores que já são da Prograde, né, eles são das diretorias e das divisões que servem à Prograde, eles vão ser lotados na diretoria de registro acadêmico, nessas divisões que vocês estão visualizando aí na tela, na divisão de matrícula e na divisão de históricos e diplomas. Isso foi falado com os servidores, foi tratado com eles, então a gente vai absorver uma estrutura de recursos humanos, né, de pessoas, nessas divisões aqui. Cada um vai continuar tomando conta daquele serviço que já toma conta hoje. Os servidores que são do campus Mucuri, que nós vamos ter na divisão de matrícula, que são da DMA-ATO hoje, eles vão continuar trabalhando os cursos, né, porque o registro acadêmico vai ser feito lá. O registro que já existe está lá. Ninguém vai transitar registros entre um campus e outro, mesmo quando a gente tiver secretaria acadêmica digital. A secretaria acadêmica digital ela não vai servir para transitar o registro acadêmico. Pelo contrário, o mínimo de organização que a gente conhece hoje, com essa divisão por campus, a gente vai continuar tendo. E é complexa a nossa divisão, né? Porque a gente tem um serviço voltado para 3 modalidades de curso: alternância, cursos presenciais e cursos EAD, e a gente precisa ter um mínimo de divisão aí, até geograficamente falando, para a gente não correr o risco de ter uma sobrecarga. É óbvio que no campo JK nós temos a maior parte dos cursos, a maior parte do serviço, mas proporcionalmente a gente tem um pequeno número a mais de servidores. Mas eu quero até aproveitar a oportunidade de deixar aqui o meu sincero agradecimento a todos os servidores de todos os campi, daqui, Janaúba, Teófilo Otoni e Unai, porque a gente tem trabalhado nos últimos tempos de uma maneira, assim, integrada, né? Independente da mudança, independente da alteração de regimento. Nós temos trabalhado, até por força da pandemia mesmo, cada vez mais próximos, apesar da distância, cada vez mais próximos com as ferramentas que a gente tem, que foram permitidas trabalhar durante o ensino remoto. E durante o trabalho por causa, né, remoto, por causa não presencial, né, por causa da pandemia. Acredito que a gente já vai chegar para essa nova estrutura já sabendo como articular certos assuntos que são comuns aos 4 campi da UFVJM. Por fim, eu vou permanecer aqui no webinário para poder responder as questões. A gente tem, né, muito para poder passar para a comunidade. Eu espero que a gente tenha, né, audiência suficiente para que as pessoas sejam curiosas a ponto de enviar para a gente os questionamentos a respeito dessas mudanças, né, do assunto que esteja dentro aqui do webinário, e nós vamos ter o maior prazer de responder a todos. Agora, eu devolvo a palavra ao pró-reitor em exercício, professor Edivaldo, diretor de ensino. Acredito que ele vai passar depois para o professor Rafael. Muito obrigado. Rafael, por gentileza? Bom, muito obrigado aí. Boa tarde, né, professor Edivaldo, diretor de ensino. Boa tarde ao Fernando, diretor de registro e controle acadêmico. Boa tarde a todos os nossos espectadores, né, que estão aí gastando um tempo da sua preciosa semana para acompanhar aí os nossos webinários da evolução, né, com foco aqui hoje na proposta de reestruturação da nossa pró-reitoria de graduação, né? Então, eu vou falar aqui um pouco para vocês, né? Eu sou o professor Rafael, sou aqui do campus do Mucuri e atualmente estou como diretor de graduação, né, da Prograde. Eu vou falar especificamente aqui a respeito da diretoria de avaliação e inovação, né? Que é uma nova diretoria que está sendo proposta, né? E ela vem aí no sentido de propor
que a gente faça uma atualização e uma melhoria na estrutura da Prograde, visto que, em sua proposta inicial, né, o seu regimento interno, que é do ano de 2010, ela estava defasada, né, visto que aí já se passaram aí 12 anos. Sendo assim, né, a gente, em reuniões, né, em várias conversas, intra e extra Prograde, vislumbrou-se aí a necessidade de criação da diretoria de avaliação e inovação, principalmente, né, quanto às metas que tangem aí a nossa nova reestruturação. Mais especificamente, as que estão relacionadas à diretoria de avaliação e inovação, que é uma diretoria que foi criada pela Portaria 1883, do dia 27 de agosto de 2021, e atualmente encontra-se em fase de implementação no CIORG. As metas para a nossa reestruturação, basicamente, estão voltadas ao fato de identificar e combater as causas da retenção e evasão estudantil nos cursos de graduação da UFVJM, também estimular, promover, aperfeiçoar e consolidar projetos, programas e políticas de melhoria do processo de ensino e aprendizagem, aprimorar o IAE, que deve ser um instrumento dinâmico, direcionador e indicador para as melhorias do ensino de graduação da UFVJM e fomentar a melhoria dos nossos indicadores de qualidade dos cursos de educação superior. Para tanto, né, pensou-se aí na diretoria de avaliação e inovação, dividida, assim como as demais, também em uma coordenadoria e 2 divisões. Nós teremos aí a coordenadoria de avaliação externa e regulação, que a gente chama aí de AVAEX, que vai contar também com a seção de censo educacional. Também teremos a divisão de tecnologias educacionais, a nossa DTE, e a divisão de avaliação e acompanhamento docente e discente, que vai ser chamada aí de AVACOM. Bom, esperamos, né, oferecer aí os macroprocessos, produtos e serviços prestados, que eu vou discutir aqui um pouco, como, por exemplo, proposição de metodologias de ensino com novas tecnologias e softwares educacionais, também criar e atualizar os portfólios digitais para o armazenamento e sistematização das informações referentes ao processo de ensino-aprendizado, proposição de ferramentas digitais para aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, também assessoramento aos docentes e discentes com relação ao seu uso. Acompanhar o processo de implementação de ferramentas digitais nos cursos de graduação, organizar junto ao FORPED capacitações para docentes e discentes em relação ao uso de tecnologias educacionais. Também realizar e levantar demandas de recursos tecnológicos dos cursos de graduação para que possa ser subsidiado aí o nosso Plano Diretor de Tecnologia de Informação, o PDTI. E, por fim, realizar outras atribuições demandadas aí do diretor de avaliação e inovação. Esperamos, né, com a proposição dessa nova diretoria, que, mediante as avaliações do IAE, a gente possa propor alteração e também fazer a emissão de parecer sobre os projetos pedagógicos e estruturas curriculares dos cursos de graduação, obviamente visando a melhoria dos nossos índices. Também emitir parecer à diretoria de ensino sobre matérias que se refiram ao ensino de graduação. Também ampliar o intercâmbio com instituições nacionais e estrangeiras quanto aos assuntos pertinentes do ensino de graduação, via ambiente virtual de aprendizagem. Elaborar propostas de políticas para o ensino de graduação, objetivando assim, a inclusão digital nos cursos de graduação, dentre as mais variadas áreas, né? Lembrando que hoje a nossa UFVJM, nós possuímos cursos com as mais variadas especificidades. Também atuar junto na capacitação docente e discente em relação às novas tecnologias educacionais.
trabalhar com uma formação docente permanente e organizar, e, por fim, avaliar, analisar, propor intervenções e acompanhar docentes e discentes numa contínua política de inovação do ensino superior. Cabe destaque que a Diretoria de Avaliação e Inovação, ela vem no intuito de propor o encaixe de algo que hoje tem faltado na estrutura da Prograde, que é justamente o acompanhamento tecnológico dos nossos docentes e discentes, principalmente no que diz respeito aí à capacitação e para que a gente possa trabalhar como as universidades de ponta hoje trabalham, no sentido de melhorar os nossos índices e podermos fazer um ensino superior de maior qualidade na UFVJM. Espero ter passado aí a ideia geral da Diretoria de Avaliação e Inovação. Me coloco à disposição para questionamentos aí ao final da apresentação e agradeço a oportunidade de aqui estar para explicar e devolvo a palavra aí ao professor Edivaldo. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Vamos dar continuidade aqui. O próximo órgão é a Diretoria de Relações Internacionais. Como havia dito anteriormente, na proposta inicial que saiu da Pró-Reitoria de Graduação, após todas as discussões, a DRI não estava alocado na Prograde. Mais recentemente surgiu essa proposta da reitoria. Confesso que inicialmente achei estranho, entendo que, pelo menos no primeiro momento, entendo que o local ideal seria o próprio gabinete, mas depois de um tempo refletindo sobre essa questão, eu encontrei um material do Fórum de Pró-Reitores de Graduação, Forgrade Sul, 2018, e nesse evento, cujo tema foi Desafios do Ensino Superior, debates sobre a qualificação dos cursos de graduação, eu me deparei com um material de uma mesa de discussão que ocorreu nesse evento, e o tema da mesa de discussão foi internacionalização nos cursos de graduação. Então, depois de dar uma olhada nesse material, eu percebi que pode ser uma estratégia interessante mudar o foco da internacionalização institucional, colocando o foco na graduação. Pode ser que isso potencialize os nossos cursos de graduação em termos de ingressantes e até de modernização dos nossos currículos, sempre, obviamente, atendendo às DCNs, mas englobando aí nas nossas estruturas as tendências aí da globalização. Bom, já finalizando, eu coloco aqui as duas estruturas lado a lado. Em azul é a estrutura atual. Desculpe. Na parte de cima, nós temos a estrutura proposta. Em termos de CD e FG, a mudança é aqui na CD4, que é a estrutura atual. Nós temos 3 CDs 4, e agora nós temos 4, com a inclusão da Diretoria de Relações Internacionais na estrutura da Prograde. As funções gratificadas, nós temos 11 atualmente, continuaremos com 11, mas a diferença aqui é que, na nova proposta, as FGs passam a ser FG1, e teríamos apenas 2 FG2. As FG3 serão, a princípio, eliminadas aqui da Pró-Reitoria de Graduação. Nessa apresentação, a nossa ideia não foi esgotar as atribuições e competências das divisões da nova proposta, mas
Depois nós disponibilizaremos aí um documento com todas as atribuições dessas divisões. Eu gostaria de deixar aí meu agradecimento para as equipes, né, para os servidores da Prograde, né, para os coordenadores de curso, para toda a comunidade acadêmica. Se não fosse essa colaboração, seria difícil, né, seguir com o barco, que é o FBJM. Dos principais desafios dessa reestruturação, eu cito 2. Um deles associado à inserção da coordenadoria de bibliotecas na diretoria de ensino e outro associado à inserção, né, da diretoria de relações internacionais na estrutura da Prograde. Esse desafio, ao meu ver, está associado ao fluxo dos processos. Como se dará o fluxo dos processos nessa nova organização, considerando que a biblioteca ela atende a instituição como um todo para além da graduação e considerando que a DRI ela precisa pensar na internacionalização da instituição como um todo, ainda que o foco seja a graduação. Esse é um desafio, mas nós estamos aí com o escritório de processos e acreditamos que num trabalho conjunto, o melhor fluxo para os processos dos setores biblioteca e DRI na estrutura da Prograde, temos certeza que esses fluxos serão aprimorados, encontraremos a melhor maneira de exercer ou coordenar as atividades desses setores de maneira otimizada e com o menor número de etapas burocráticas possível. Como resultado esperado para dessa reestruturação, acredito que não tem outro a não ser a melhora dos indicadores acadêmicos, né? Destaco esse como o essencial. Podemos colocar vários outros resultados menores que orbitam em torno dessa melhora, mas se nós considerarmos o webinário de indicadores acadêmicos, nós percebemos que a saúde financeira da universidade ela passa pela melhoria dos indicadores. E sem uma saúde financeira, é difícil seguir com os cursos, né? O papel da universidade, o social da universidade, o papel de trazer coisas novas, entregar coisas para a sociedade, passa por termos uma saúde financeira para que os cursos possam operar, para que os cursos possam oferecer os seus serviços para a comunidade. E, sem sombra de dúvidas, melhorar essa saúde financeira passa pela melhoria desses indicadores. E acreditamos que, com a reestruturação da Prograde, nós poderemos estar mais próximos dos coordenadores de curso. Sabemos que, com a estrutura atual, fica muito difícil estar ali lado a lado dos coordenadores. Muitas das vezes eu aqui, como diretor de ensino, abro um processo C e peço alguma coisa para um coordenador, mas eu me pergunto, será que o coordenador teve o treinamento para atender essa demanda que o diretor de ensino enviou? O que a Prograde poderia fazer para estar próximo desse coordenador, para ajudá-lo na gestão do seu curso, para ajudar o colegiado, para ajudar o NDE? Nós queremos nos aproximar dos coordenadores, da comunidade acadêmica. Sabemos que os coordenadores têm feito um grande esforço para tocar os cursos, principalmente nesse período de pandemia. Deixo um agradecimento especial para todos eles. E agradeço também aqueles docentes que, por exemplo, né, coordenam o PIBID, o RP, os tutores dos grupos PET,
os docentes que trabalham no Forped, vocês têm desempenhado um papel importante para a comunidade acadêmica, principalmente aqui na Prograde, e nós aqui temos certeza, né, eu como diretor de ensino, e vendo que boa parte desses programas estão alocados na diretoria de ensino, sinto que preciso me aproximar desses docentes, e ajudá-los no exercício dessas atividades, para que possamos aí maximizar os resultados para a comunidade acadêmica e, de fato, trazer melhorias para o FVJM. Obrigado. Deixa eu... Bom, saí da apresentação. Vamos passar para as perguntas? Professor Edivaldo, eu vou entrar em contato com a Raquel para poder encaminhar, para ver, né, se houve o envio de perguntas por parte da comunidade acadêmica. Eu peço só um minuto a todos, por favor. Bom, são 3 horas e 13 minutos. A Raquel disse que até o momento não recebemos nenhuma pergunta. Vamos aguardar mais um pouco. Vou entrar em contato com ela novamente. Bom, até agora não recebemos nenhuma pergunta. Então, nós vamos encerrar esse webinário. De qualquer forma, o material foi enviado para a unidade acadêmica. Nós estamos abertos aí para receber todos os comentários possíveis, dúvidas, sugestões, críticas, e assim que possível nós responderemos aí as mensagens. Mas agora não recebemos nenhuma pergunta via o link que foi disponibilizado. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Agradeço o professor Rafael, agradeço o Fernando. Vocês gostariam de dar a palavra, alguma outra palavra, fazer algum outro comentário adicional? Não, mais uma vez aí agradecer também a oportunidade de vir aqui para a gente discutir um tema tão importante como a reestruturação da nossa pró-reitoria de graduação. Agradecer a atenção de todos e também, assim como o professor Edivaldo, me colocar à disposição para eventuais dúvidas que surgirem, né? Essas dúvidas podem ser encaminhadas tanto à pró-reitoria de graduação quanto ao e-mail da diretoria de graduação, dg.to@ufvjm.edu.br. Teremos o maior prazer em respondê-las. Ok? Boa tarde a todos e agradeço. Eu reitero o meu posicionamento de me colocar à disposição também para responder questionamentos futuros, haja visto que nós não recebemos nenhuma pergunta pelo link disponibilizado, mas qualquer pessoa da comunidade acadêmica que esteja nos assistindo, que conhece o assunto e tem interesse, tem a curiosidade de, né, quer tirar alguma dúvida, em qualquer que seja o serviço da DRCA, o e-mail da DRCA sempre esteve aberto e continuará para poder responder a todos. drca@ufvjm.edu.br. Estamos aqui também presencialmente no Campo JK, né? Estou aqui na sala da DRCA. Se alguém quiser comparecer presencialmente, nós já estamos atendendo e, seguindo os protocolos, vai ser bem recebido para poder conversar a respeito desse e de outros assuntos também. Agradeço ao pró-reitor em exercício, professor Edivaldo, professor Rafael, também muito obrigado. A todos os servidores, novamente, da DRCA, do Campo JK, das divisões que serão transformadas, né, que serão
que se tornarão duas, se tornarão uma divisão, e dos servidores também fora da sede que estão conosco aí desde o início e que agora estarão mais próximos a partir dessa mudança. Meus sinceros agradecimentos. E, Raquel, novamente, muito obrigado pelo suporte. Um abraço a todos, boa tarde. Muito obrigado a todos, boa tarde e até a próxima.